E nós vamos falar hoje sobre o tempo de crescer. Coloquei aqui como tema da live. E qual a diferença? Vou começar fazendo uma perguntinha assim, bem básica. Qual a diferença, a primeira diferença que a gente pensa sobre alguém que sabe cozinhar, que já tem, né, já sabe ali, já manja do negócio da cozinha, e alguém que precisa, qualquer coisa que vai fazer, precisa olhar a receita. Qual a diferença dessas duas pessoas? Uma que tá começando, a outra já tem uma caminhada. É a prática. Olha só, a prática. A pessoa que já tem a prática da cozinha, ela vai ali, já faz de olho, já, né? Não precisa mais de receita. É claro que às vezes é algo novo, a gente precisa buscar o conhecimento. Mas muitas vezes também só de olhar já, pum, já sei, né? E é a prática que faz essa diferença de alguém que já trilhou aquele caminho e de alguém que tá começando. Meu pai é uma pessoa que sempre que a gente fala de receita, não sei o quê, e às vezes ele me pergunta, mas como é que tu faz tal coisa? Que eu sou bem da cozinha, assim, gosto bastante, né? E eu falo, ai pai, mas é que faço de olho, né? Não sei a quantidade de ingredientes, não sei quanto que eu boto, faço de olho. Por quê? Porque eu já tenho a prática, né? Muitas vezes eu não sei nem responder pra ele. E outra questão, será que a gente precisa pensar pra caminhar, pra sair andando? Não. E agora eu tô vivendo com a Isabela o tempo dela de aprendizagem de andar. Ela está aprendendo a caminhar. E nesse momento ela precisa se concentrar. Ela precisa de um tempo, ela fica às vezes ali paradinha, apoiada e começa a dar os passos. Por quê? Porque falta prática. Ela ainda precisa praticar mais para ficar mais encorajada, né? Para ficar mais experiente nessa nova experiência e praticar aquilo ali já com excelência. E quando alguém acaba, outra situação que eu me lembrei, que quando uma pessoa acaba de tirar a carteira de motorista, por exemplo, ou quem tá aqui já tem a carteira talvez há muito tempo e vai se lembrar disso. Muitas vezes a gente tem medo, a gente vai lá, tira a carteira de motorista e tem receio de dirigir, né? O que falta? Falta a prática. Quanto mais a gente pratica o volante, a direção, a gente vai ficando melhor naquilo ali, vai perdendo medo, vai ficando mais seguro, vai ficando mais encorajado. Às vezes, não, só vou dar uma voltinha ali no centro da cidade e volto. Não, agora eu já tenho coragem de ir mais longe, né? Agora eu já tenho coragem de sair da cidade, pegar uma BR na cidade vizinha. É a prática que nos leva para esse lugar de aperfeiçoamento, né? De amadurecimento de algumas áreas, de algumas situações da nossa vida, né? Então a gente acaba ficando mais maduro. A repetição também faz parte disso, né? A Isabela, a gente tá treinando ela nessa coisa de andar. Quem tem filhos aqui vai me entender e talvez vai lembrar desse momento, que eu acredito que é um momento bem especial, assim, coisa que pais talvez nunca esqueçam, né? O momento que o filho começa a andar. E a gente tá vivendo isso aqui agora. Mas a repetição, ela aprimora também o resultado. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente repete, melhor a gente fica. A tendência é que a gente melhore naquilo que a gente está fazendo, né? A repetição, ela nos deixa mais confiantes. A repetição, ela nos traz maturidade, porque a repetição precisa de tempo. Boa noite, meu sogro. A repetição, ela precisa de tempo, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai repetindo aquela ação. Nós vamos ficando melhores naquilo ali, né? Então, as fases vão mudando, a gente vai muitas vezes avançando em algumas coisas, talvez outras não, porque a gente não pratica, né? Algumas coisas que talvez ficam para trás são porque falta a prática. E algumas coisas que a gente avança mais na nossa vida é porque a gente está praticando mais, a gente está se dedicando mais, né? E vocês conseguem perceber alguma fase da sua vida que, por exemplo, tem mais, né? Tem mais prática, alguma fase que tem menos prática. Talvez uma área que tu perceba assim, nossa, agora eu tô nessa fase, sabe? Agora eu tô nessa fase aqui. De talvez algo que tá mais em evidência pra ti, uma prática que tá mais em evidência, né? E foi pensando nisso, por todas essas intercorrências, como eu disse, de começar essa live, do processo que eu tô vivendo como mãe da Isabela, que me fizeram refletir, né, e sobre as minhas leituras bíblicas também, claro. Ontem até falei nos stories de um livro que eu tava lendo, porque ontem tava precisando, assim, buscar inspiração aqui pra live,
E sabe assim, eu sou muito de... Às vezes preciso ficar um pouco mais quieta, ficar mais no meu cantinho, como eu digo, para que a criatividade, assim, flua, né? Desenvolver alguma coisa. Inclusive na época da faculdade, cursando arquitetura, foi algo que eu aprendi muito sobre a gente buscar referências. Na arquitetura a gente estuda muito isso. A gente precisa, digamos assim, vou construir um prédio, um edifício residencial, eu preciso olhar uma referência, talvez parecida com aquilo que eu quero construir, para eu me inspirar, ou para eu ver o que foi bom, o que foi ruim, né? A inspiração, ela serve muito para isso, né? Muita gente pensa, às vezes, que a gente olha algo e... eu vou usar aquilo ali como uma inspiração e acredita nisso. E olha para essa palavra, às vezes, inspiração, entende de forma errônea, porque acredita que é uma cópia, né? Às vezes, né, pensando plágio, era uma coisa que a gente usava muito na arquitetura, porque muitas vezes essa questão, ela soa mesmo como algo, como uma cópia, porque eu tô olhando para aquela pessoa, eu tô me inspirando naquela pessoa, então agora eu vou fazer igual ela, ou vou ficar igual ela. Não é isso, né? Quando a gente busca uma referência, quando a gente busca uma inspiração, a gente olha para aquela situação, ou para aquela pessoa, ou para, como eu falei, um prédio que eu quero fazer, né? Que eu busco algo nele, só que eu vou olhar aquela referência e eu vou adaptar para minha realidade. Eu vou olhar para aquela referência, vou buscar o que tem de bom, vou começar também a perceber quais foram os erros, talvez, que eu posso olhar para alguém e não por julgamento, mas para eu aprender, né? Para eu aprender, ou às vezes até para mim mesmo. Eu posso, por exemplo, como eu falei para vocês, minhas lives estão gravadas, né? As que eu comecei a fazer aqui no YouTube. Eu assisti alguns trechos, de alguns ainda não assisti por completo, mas assisti alguns trechos e eu já percebi, tem coisas que eu preciso melhorar. E aí com a prática eu vou poder melhorar, mas eu fui lá, busquei a minha própria referência, às vezes a gente precisa disso, usar da nossa própria referência, olhar para aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos praticando, para buscar esse amadurecimento, para buscar essa melhora, né? Isso a gente pode fazer olhando para outras pessoas, a gente pode fazer isso, como eu disse, na arquitetura a gente usava para objetos, para obras, para edifícios. A referência, a inspiração, ela serve para muitas áreas da nossa vida, né? E com essa questão da prática, aquilo que o pai falou aqui, voltei a andar de bike. Perdi isso, exatamente. A gente fica, né, fora do ritmo, digamos assim, né? E muita coisa na nossa vida, né? Eu passei um tempo sem cozinhar muito na época que eu tava grávida de gestação. E depois, quando eu voltei a cozinhar, eu me senti assim. Eu ainda falei da cozinha aqui, né? E eu me senti assim, nossa, meu Deus, eu tô fora de forma, eu tava mais lenta. Parecia que não que eu tinha esquecido as receitas, digamos assim, mas eu faltava a criatividade. Essa coisa da referência, como eu tô falando, da inspiração. Mas o que eu vou fazer amanhã, sabe? Daí eu ficava assim mais tempo como hoje, tipo assim, não, já sei, já resolvo, já olho ali o que tem no congelador, sabe? É uma coisa, a prática. A prática leva realmente esse aperfeiçoamento, né? E aí nesse estudo, desde ontem que eu tô buscando, assim, essa inspiração, falei do livro ali e tal, depois eu posso mostrar pra vocês, depois me lembrei aqui, pra não perder o raciocínio, que buscando um assunto é algo que a gente pudesse conversar aqui na live, que fosse bacana. E aí eu me deparei com duas histórias que me fez lembrar disso aqui que eu tô falando pra vocês em relação a essa prática, algumas práticas, né? E me lembrei da história de Davi, né? A história bíblica de Davi. Davi era um menino, naquele momento dessa história que eu vou contar, que ele cuidava dos rebanhos de ovelha do pai dele, né? Era uma vida comum, digamos a nossa, o teu dia a dia, a tua rotina, o que tu faz na tua rotina, né? E o trabalho, digamos, do Davi era cuidar do rebanho das ovelhas do pai dele. Até que em algum momento o pai dele pediu pra ele levar mantimentos, né? Tipo assim, vai lá levar uma marmitinha, uma comida pros teus irmãos, que eram mais velhos, que estavam na guerra, né? Estavam acampados lá no acampamento de guerra deles, né? Onde eles iam guerrear e lutar. E ele foi, pegou ali os mantimentos, as coisas que ele precisava levar e foi lá levar pros irmãos dele. Ele era o irmão caçula, né? Então, assim, ele tava numa fase, como eu falei, das fases da nossa vida, aquilo que a gente consegue praticar ou não, que ele estava praticando aquele ordinário ali, era cuidar das ovelhas. E porque ele ainda também não tinha idade para estar no exército, né, para estar guerreando. Então, quando ele chegou lá, com as marmitas, digamos, para os irmãos dele,
ele soube que tinha uma batalha a ser vencida, né? Ouviu ali o murmúrio, as conversas que estavam rolando, e soube que que o exército, né, de Israel estava precisando lutar contra um gigante. Existia essa conversa, existia um gigante que precisava ser vencido. Alguém precisava lutar contra esse inimigo, que era o gigante Golias. A gente ouviu falar muito dessa história, né? Muito famosa. Mas olha só, acompanha comigo. Naquele momento ali, o Davi, aparentemente do nada, lá no seu ordinário, com as suas ovelhinhas, né? Na rotina dele, do dia a dia, com a casa, com a comida, sabe? Igual eu aqui no dia a dia e tal, eu, né? Você aí no seu trabalho e tal. E ele disse, olha, eu vou me alistar pra ser essa pessoa aí pra matar esse gigante. Ele, assim, aparentemente do nada, lançou essa ali pras pessoas, começou a perguntar o que a pessoa que lutasse contra esse gigante ia ganhar. Olha a pergunta dele. Tá, mas quem que vai ganhar essa pessoa aí que vai lutar contra esse gigante? Ele, assim, me deu uma de curioso, foi lá e beleza. E disse, então tá, eu vou ser essa pessoa, eu vou me candidatar, né, pra ser essa pessoa que vai lutar contra esse gigante. Nesse momento, ele foi encaminhado para ir conversar com o rei, que era o rei Saul no momento. E aí o rei Saul disse assim pra ele, olha, Davi, mas tu não... Como é que o Saul disse pra ele? Olha, Davi, tu não tá no campo de batalha, tu não tem estrutura pra isso, pra ir lá lutar contra um filisteu, ele já tem, tempo de batalha, ele já tem anos de experiência. O rei Saul falou pra ele. E aí ele disse assim, olha, Saul, ele respondeu pro rei, né? No meu dia a dia, ele disse assim, enquanto eu tô lá cuidando do meu rebanho, cuidando do rebanho do meu pai, das ovelhas do meu pai, eu estou no campo com essas ovelhas e muitas vezes aparecem leões e ursos que querem devorar o meu rebanho, eles querem, né, roubar, querem comer, né, óbvio, devorar o meu rebanho. E algumas vezes o Senhor já me deu a vitória em cima desses leões, em cima desse urso, eu pego eles, ele conta uma história ali, eu seguro na mandíbula, vou lá e consigo matar o leão e o urso. Porque o Senhor já me livrou desses animais, né, enquanto eu tô ali na minha rotina, no meu ordinário, e eu tenho certeza que Deus também vai me livrar agora desse gigante. Foi a resposta que ele deu pro Saul. O rei Saul disse, então tá, já que Deus é contigo, então vai lá, pode ir. Disse que ele podia ir. O que acontece aqui nessa história? O que eu entendi com isso hoje? Muitas vezes, esse tipo de experiência, as experiências que nós temos, como eu disse aqui, a minha de mãe com a Isabela aprendendo a andar, com a cozinha, né, pra saber fazer uma boa receita, é aquela experiência que os homens vê, né, que a gente vê uns nos outros. A gente vê as experiências que já temos com aquilo que construímos, com as nossas práticas. E o Davi tinha essa prática. Ele, digamos, convenceu o rei falando, olha, eu já lutei e já matei leões e ursos, porque o Senhor estava comigo, o Senhor me deu essa vitória, então agora eu posso ir vencer esse gigante também, porque essa era a experiência que ele tinha. Saul estava olhando para a experiência que faltava nele, para a prática que faltava dele de guerreiro do exército. Ele não tinha a experiência de guerreiro do exército, Saul estava certo, mas ele tinha uma outra prática, uma outra experiência, onde Deus escolheu usar ele naquele momento, que podia servir para aquela outra situação, para aquela outra fase, sabe? E muitas vezes a gente não enxerga isso. Muitas vezes a gente não enxerga isso nem na gente, e muitas vezes a gente não enxerga no outro. Ah, porque aquela pessoa só sabe fazer comida, então ela não sabe cuidar da casa. Ah, mas aquela pessoa que só sabe trabalhar com tal área, ele não vai saber fazer uma live. Usando experiências bem aleatórias aqui, ó, que vem na cabeça. Mas daí, tem uma outra história, olha só, que vai juntar esses contrapontos dessas duas histórias em relação às práticas que nós temos. Tem um outro rapaz na história bíblica que
malhava o trigo no lagar. Malhar o trigo é separar ali, separar o trigo, né, da palha, daquela coisa toda. E ele malhava o trigo no lagar, e o lagar era um lugar que era um negócio assim de pedra no chão, não sei se todo mundo vai lembrar, onde se pisa para esmagar as uvas, né? Se fazia isso. E ele tava ali fazendo uma função com um instrumento, digamos, num lugar que não era para aquilo. Só que ele estava fazendo isso naquele lugar porque ele estava num momento de se esconder. Ele não podia estar exposto, então ele estava num lugar, digamos, mais reservado, mais escondido. Por quê? Porque tinha um inimigo rondando Israel naquele tempo, cuidando, né, digamos assim, roubando o que era do povo e amedrontando eles. Então tudo que eles faziam era sempre com medo. Então tudo era feito tudo com muito cuidado para que eles, né, pudessem ali fazer suas atividades, mas mesmo assim com medo de ser roubado, medo de ser morto, enfim. Então ele estava ali fazendo aquela função num lugar que não era justamente aquele perfeito, né, digamos, para a função dele, mas ele estava ali. Essa era a rotina daquele moço naquele momento, naquela fase que ele estava, né? A prática dele de malhar o trigo, enfim, precisava ficar escondido, mas era a vida dele comum, era o dia a dia dele, já fazia parte da rotina dele. Até que em algum momento um anjo veio sobre esse moço, veio visitar com ele, conversar com ele, e já chegou chamando ele de guerreiro corajoso. Eu falei disso na outra live, mas segue aqui o acompanhamento. Não é, como é que eu vou dizer? Não é continuação, tá, da live, mas é a mesma pessoa. Quando o anjo chegou para conversar com ele e já chegou chamando ele de guerreiro corajoso, ele meio que entrou em crise. Por quê? Porque parecia que o anjo estava vendo ele numa fase que ele não estava se vendo, sabe? E aí o anjo, ainda além de chamar ele de guerreiro corajoso, já chegou convocando ele, dizendo, né, em nome de Deus, que ele tinha sido chamado para vencer esses inimigos. Para vencer esses inimigos que estavam amedrontando o povo de Israel. Só que ele, na hora, respondeu de um jeito que daí eu me vi nesse jeito. Muitas vezes. Ele respondeu assim com muita insegurança. Ele respondeu, como é que eu vou dizer? Focado nas suas limitações. Sabe assim, quando a gente... Ele respondeu assim, ó, vou dizer que daí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá? Ele disse, eu sou o menor da minha família, notei aqui porque, né, não consigo gravar tudo. Sou o menor da minha família, eu sou o menos importante, o meu clã, né, que as famílias as cidades ali eram divididas em clãs, como se fossem grupos, né? E o meu clã é o menor, a minha família é a menor, eu sou o menos importante, eu sou pequeno demais pra isso, Deus. Como é que tu tá me convocando pra fazer uma coisa dessa? Sabe, Deus, como é que tu tá me chamando de guerreiro corajoso? Eu só tô aqui malhando meu trigo, aqui escondido ainda. Eu não tô nem malhando meu trigo lá onde todo mundo possa ver. Eu tô aqui fazendo meu trabalhinho bem quietinho no meu cantinho, nesse quadradinho aqui. Sabe? É como é que tu vem pra cá dizer que eu vou lá matar esses inimigos aí? Que o povo todo tá morto de medo deles. E agora tu quer me escolher aqui, o pequeno, minúsculo, desencorajado pra ir lá fazer isso. Só que Deus respondeu assim pra ele, certamente estarei com você. Era o Gideão, esse moço. Certamente estarei com você, Gideão. Deus falou pra ele. E aí, vocês conseguem perceber a diferença? Quem tá aí que pegou o começo da história que eu tava falando do Davi, que, né, o rei Saul instigou ele dizendo que ele não estava apto para aquela prática, que ele não tinha experiência com matar, né, em guerra e matar pessoas, porque ele não era o que ele fazia, não era o ofício dele. Consegue perceber a diferença dessas fases que eles estavam? E o Gideão, que foi chamado também para um ofício, na verdade o Davi ele se ofereceu, né? Ele se ofereceu pro ofício. E o Gideão, Deus chamou ele e ele disse, olha, não quero, eu sou muito pequeno, eu não tenho coragem. Era tipo isso que ele estava dizendo, né? O Davi, ele era confiante. Davi ele estava confiante de que Deus estava com ele. Ele disse, né? Olha, eu já matei leões e ursos
porque Deus estava comigo, Deus já me deu essa vitória algumas vezes. Então agora Deus vai ser comigo também e eu vou vencer esse gigante. O Gideão já não. Ele estava inseguro, porque tu imagina, ele estava vivendo naquele tempo amedrontado por aquele povo ali. E a semelhança entre... Agora nós falamos da diferença. E a semelhança entre essas duas histórias. Vocês conseguem perceber? A semelhança entre essas duas histórias, entre o Davi, que era encorajado, que estava confiante da missão, e o Gideão, que estava muito inseguro da missão, a semelhança entre eles era: Deus estava com eles. Davi já tinha a confiança de que Deus estava com ele. Gideão estava inseguro. E aí, depois da história ali do Gideão, na decorrência da história, né, que não é o ponto foco aqui, mas só pra gente entender um pouco melhor, ele diz assim: não, Senhor, eu vou, mas eu quero que tu vá comigo. Ele começou a botar alguns pontos pra Deus, sabe? Deus, eu vou, mas assim, eu quero que tu vá comigo, tu me dá as ferramentas certas, e eu quero que tu me sinalize, eu quero que tu me dê sinais. Eu quero que tu me dê sinais, tu me mostra isso, tal coisa, tu me mostra tal coisa. Aí Deus mostrava, aí ele pedia outro sinal. Aí Deus mostrava e ele dizia: não, Deus, agora eu quero que tu me mostre tal coisa, mas tu vai comigo. Só que Deus estava com eles. Porque tanto para Davi, né, Davi já estava um pouco mais confiante, e para Gideão, Deus já respondeu para ele ali: eu estou contigo, sou eu que estou te enviando. E essa diferença, ela é... Tipo assim, a gente consegue perceber bastante diferença dessas fases, só que Deus escolheu eles independente dessas fases. Deus escolheu eles independente da capacidade de se sentir capaz ou não, de estar pronto ou não, de ter a prática ou não, de ter a experiência ou não, independente da confiança também que eles tinham, né? Porque Davi tinha confiança talvez que Gideão não tinha, mas Deus escolheu os dois. E aí? E aí? Deus escolheu os dois. E aí, algo que falou muito comigo, assim, por isso que eu resolvi trazer aqui na live, foi porque eu já tive, assim como o Gideão, algumas vezes na minha vida. Numa fase que eu precisava fazer algumas coisas, tomar algumas decisões assim, talvez mais importantes, decisões que iriam fazer diferença realmente na minha vida, né, de destinos, de caminhos. E eu me sentia, assim como o Gideão, focada nas minhas limitações. Porque eu dava as mesmas desculpas, eu usava as mesmas justificativas. Deus, eu sou muito fraca, Deus. Como é que tu quer me mandar fazer isso aí que eu não tenho as ferramentas, sabe? Muitas vezes não era nem, digamos assim, que Deus estava me pedindo, mas assim, eu precisava fazer coisas, aquele ordinário, a nossa vida ali, né? O que acontece no nosso dia a dia. Só que eu questionava Deus, eu dizia: Deus, eu não vou conseguir, entendeu? Eu não sou capaz, eu sou pequena demais, eu me sinto fraca. Como é que eu vou estar derrotando esse gigante aí? Eu nunca nem vi esse gigante. eu não vou, esse inimigo aí não, eu não conheço. E esse inimigo a gente pode nomear ele de diversas formas na nossa vida, né? O medo, a insegurança, a incredulidade, a incapacidade, tantas coisas que a gente acredita sobre a gente mesmo. E porque esse era o maior inimigo de Gideão, né? O maior inimigo de Gideão não era ali os... Como é que é? Moabites, sei lá, não me lembro qual que era o nome ali do inimigo. Mas o maior inimigo dele era ele mesmo. Era o que ele acreditava sobre ele. Aí ele começou a pedir sinais pra Deus e disse: não, Deus, tu vai comigo. E Deus teve que dizer umas 2, 3 vezes pra ele: não, Gideão, olha, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Até ele: tá, mas assim, agora me dá esse sinal. E eu assim, várias vezes: tá, Deus, ok, mas agora me dá esse sinal. Agora me mostra tal coisa. Agora, sabe aquela coisa assim, ó, não, hoje eu vou fazer tal coisa, mas assim, Deus, se o telefone tocar às 30 horas, eu vou. Sabe aquelas coisas assim, nada a ver que a gente faz. Eu já fiz, não sei se mais alguém aí já fez assim com Deus, aqueles pedidos assim: não, olha, eu preciso de uma confirmação, mas se aparecer alguém tocar meu interfone, eu vou ter certeza que fui tu. E agora? São as nossas práticas. São as nossas práticas que levam ao amadurecimento, ao crescimento. Até porque depois de toda essa história, o Gideão, ele
venceu aqueles gigantes, ele comandou um exército. Comandou um exército, olha só, ele reuniu um povo, reuniu homens, comandou um exército, venceu aquele gigante. Lá no final, nem dá pra acreditar que é o mesmo Gideão que a gente lê lá no começo. Tá no livro de Juízes, começa no capítulo 6. Eu acho que é no capítulo 8 ali, acho que uns 2 pra frente, que conta a história que eles vencem os inimigos. E se a gente olha, a gente nem consegue reconhecer aquele mesmo Gideão. Mas outras vezes, eu também já estive como Davi. Outras vezes eu também consigo me lembrar de onde Deus me tirou. Outras vezes eu consigo dizer, assim como Davi disse, olha, Deus já me livrou de ursos e leões. Deus já me livrou, eu me lembro. Eu me lembro de onde Ele me tirou. Eu me lembro de como Ele me ajudou a vencer os meus gigantes, a vencer os meus medos, a vencer as minhas inseguranças. Eu me lembro de onde Deus me tirou. E aí eu me sinto encorajada a vencê-los outra vez. Ou a perceber um novo inimigo, um novo gigante. Mas eu me lembro de onde Deus me tirou, as formas que Deus usou de me encorajar, de me mostrar o poder dele para que eu me sentisse apta a exercer aquela prática. Mas a grande diferença dessas duas fases é justamente essa prática. E por que disso? Vê se vocês conseguem. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui comigo? Tô falando muito rápido. Mas é pra live também não se estender muito, né? Eu prometi que essa live não ia ser muito longa. E também não gosto que fique muito longo. Mas comentem aqui pra eu perceber que eu não tô sozinha, que vocês estão acompanhando o raciocínio comigo. E se eu tô falando muito rápido, avisem também. Como eu disse, estou amadurecendo aqui a prática das lives, aprendendo. Então, essa prática, essa diferença entre essas duas fases, que muitas vezes a gente está, assim como Gideão, ou muitas vezes está como Davi, ou já teve, né? Ou já esteve em uma dessas duas fases, e a gente pode se lembrar tanto da fase que eu estava como Gideão, insegura, com medos, né, com inseguranças e as decisões, e agora, será que vai ser isso? Será que eu tô certa? Ou algumas vezes que eu estou como Davi, ou já estive como Davi, e eu tô mais assim, a minha prática, né, o meu dia a dia, minha rotina já me faz lembrar de algumas batalhas já vencidas, de gigantes que eu já derrotei, de vitórias que o Senhor já me deu, né? Porque foi isso que o Davi disse, olha, o Senhor já me deu essas vitórias e eu tenho certeza que Ele vai me dar essa agora. Ele tinha essa convicção com ele, de que Deus ia dar a vitória para ele sobre o gigante. E muitas vezes, essa prática que a gente tanto precisa, digamos assim, né? Que nos leva a esse lugar de maturidade, que nos leva a esse lugar de mais encorajamento, de mais ousadia, posso dizer, talvez, ela, de repente, em algum momento, como eu disse, nós seremos, em algum momento, mesmo que a gente já tenha chego, olha só, eu acredito que, mesmo que a gente já tenha chego nesse lugar como Davi, digamos, como eu disse pra vocês, que eu também já estive tanto no lugar de Gideão quanto no lugar de Davi, muitas vezes a gente vai, mesmo já estando no lugar de Davi, porque parece aos nossos olhos, olha só, que ele tinha mais experiência. Mas a gente muitas vezes tá como Saul, julgando que a experiência não é válida. Porque, como eu disse, talvez uma experiência de vencer o leão não é a experiência de vencer o gigante Golias. Entendeu? A experiência de cuidar de ovelhas não é a experiência necessária para vencer o gigante Golias. Era isso que o Saul achava. E muitas vezes a gente tá como Saul, achando que aquela experiência anterior, aquela experiência da nossa rotina, do nosso dia a dia, daquela vida comum, da vida real. Muitas vezes a gente acredita que ela não é experiência o bastante, sabe? Que a gente não se sente capaz, que a gente não se sente pronto a avançar para aquele próximo nível, para aquela próxima fase. Só que isso muitas vezes pode ser um engano da nossa própria mente. Porque muitas vezes, mesmo a gente já se sentindo encorajado, mesmo a gente já se sentindo pronto, mesmo nós já tendo fé e confiança em Deus,
nós vamos talvez nos sentir leigos novamente na cozinha, como eu disse. Será que em alguma vez eu não posso voltar a pensar que eu acho que não sei cozinhar direito? Eu mesma contei aqui pra vocês. Nesse lugar da cozinha, por exemplo, assim, que eu gosto muito e eu tenho boas práticas já e tempo de prática, eu fiquei um tempo com a prática mais defasada durante a gestação, e aí quando eu voltei, me deu essa coisa de que tô lenta, não tô na minha mesma performance de antes. Então, mesmo que a gente já tenha chego naquele lugar de confiança, eu posso voltar para aquele outro lugar de um pouco mais de insegurança. Por quê? Porque algo novo, talvez algo que eu tô aprendendo, como eu, por exemplo, aqui falei para vocês, né? Tem 2 celulares aqui me gravando. E é algo novo para mim fazer essa live. Então, nessa fase, nessa situação, me falta prática. Então, eu posso estar um pouco mais parecida com o Gideão, um pouco mais insegura, e dizendo, olha Deus, tu vai comigo? Eu vou, mas tu vai comigo? Talvez daqui a um tempo, fazendo isso aqui, e com a prática, e com o tempo, e com o amadurecimento, eu vou me sentir mais como o Davi, já tô mais confiante. Já tô um pouco melhor, eu sei que Deus é comigo, Ele não falhou, Ele me trouxe até aqui, então eu vou continuar. E isso muitas vezes, né, por exemplo, assim, quando a gente, como a Isabela, como eu disse aqui, né, até anotei pra não esquecer, em algumas fases a gente pode estar como a Isabela, aprendendo a andar, né, como eu disse, às vezes voos maiores, às vezes eu preciso alcançar novos lugares, muitas vezes eu vou precisar vencer alguns inimigos porque eu preciso alcançar um novo lugar, eu preciso alcançar um novo posicionamento, eu preciso tomar uma nova decisão que eu nunca tomei antes, ou às vezes é um novo nível de uma mesma decisão, digamos assim, porque a vida é feita assim, né? Essas fases, muitas vezes a gente vai ver assim, nossa, mas parece que eu já passei por isso. Mas se formos ver bem, não é bem igual. Por quê? Porque tem um novo nível daquela fase, talvez. É igual os joguinhos, lembra do Super Mario? O Super Mario parecia que ele tava fazendo toda a vida a mesma coisa, não é? E pula, e pula, e pula, e não come, e pula por cima do tubo, e vai, e passa, e vai. Até que chega a fase do chefão. A fase do chefão, ela era um pouco mais difícil. Só que parecia que as fases anteriores eram sempre a mesma, mas era o quê? Prática. Ele estava praticando, 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 ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais maduro, mais maduro, mais maduro, mais experiente, mais experiente, mais experiente, para chegar no chefão um pouco mais capacitado, um pouco mais confiante em Deus, de que ele iria vencer. E venci. Algumas vezes também perdi no chefão, né? Algumas vezes perdi. Aí tava tudo certo. O que acontecia? Volta tudo de novo lá, a fase inicial, pra chegar no chefão de novo. E vencer, às vezes 2, 3 vezes, daí foi. Prática, né? Prática. Só que em outros momentos, lembrei de outra situação. Quando a gente aprende a dirigir, né? Falei no começo, tira a carteira, vai lá, tal. Aprende a dirigir. Com essa coisa da direção, eu sempre fui um pouco mais de Davi, um pouco mais confiante e tal, sempre gostei de dirigir. Meu pai me ensinou e me estimulou a dirigir desde nova, assim, antes de completar os 18 ali para poder tirar a carteira. Então, quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu já dirigia. Então, isso já me fez chegar lá um pouco mais confiante. O que me fez chegar lá mais confiante? A prática. Eu já dirigia antes, eu já tinha praticado algum tempo antes. Quando eu cheguei para tirar a carteira de motorista, eu já estava apta, digamos, né? E aí, claro, tive medo de passar na prova do Detran, aquela coisa toda, mas venci. Então, a prática me levou para esse lugar de maturidade. A minha irmã, quando foi tirar a carteira de motorista, daí, tipo assim, tirou a carteira, tá tudo beleza, o pai também ensinou, o pai também treinou, ok. Ela tinha um pouco mais de receio. Eu pegava ela e dizia, não, vamos lá pra beira da praia treinar, porque não tem esse negócio de não dirigir. Vamos lá pra beira da praia treinar. No inverno não tem ninguém. Aqui onde a gente mora, no Arroio do Silva, dá pra entrar de carro na beira da praia. Não tem ninguém. Não sei se hoje o pessoal ainda faz assim, negócio mais, né? Tem sido mais cuidado, mas na época de... Quantos anos a Luísa tem? 10 anos atrás. 10 anos atrás, a gente ia lá pra beira da praia com o carro e eu fui com ela algumas vezes e vai. Pega esse carro, vai. E ia treinando ela ia praticando, até que perdeu o medo. E vai-se embora, entendeu? Vai-se embora. Aprendeu a dirigir. E muitas coisas na nossa vida é assim, né? Quantas coisas a gente precisa praticar
pegar a confiança, praticar mais um pouco, pegar mais um pouco de confiança para avançar, para romper aquela fase, aquele nível, né? E aí, nesse momento, nós precisamos entender também que assim é que vai crescer a nossa confiança em Deus. Como é que eu vou aumentar minha fé? Como é que eu vou aumentar a minha confiança em Deus? Praticando. Praticando aquelas coisas que o Senhor te diz para fazer, praticando a palavra, porque não é só ler, é ler e praticar. Só ler também não vai adiantar. Porque se eu só souber como faz, mas não fazer, o que adianta? Ah, eu sei como é que faz o feijão, mas eu nunca faço. Será que vai ficar bom? Eu acredito que não. Na cozinha, pelo menos assim, a pessoa pode até dizer, nossa, eu sei como é que faz um excelente feijão. Mas se eu nunca provei, se a pessoa nunca praticou, como é que ela vai ter certeza que ela vai fazer um excelente feijão, entendeu? Eu já faço feijão há muitos anos. Olha, meu feijão é gostoso, hein? O pessoal aí às vezes pede meu feijão. Mas eu tive boas professoras e prática, muita prática. Então com Deus é a mesma coisa, a mesma coisa. Nós precisamos da prática, nós precisamos de relacionamento com Deus, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ouvir a Deus. E como é que ouve a Deus? Lendo a palavra. Como é que amadurece com Deus? Lendo a palavra. Como é que amadurece em Deus? Praticando a palavra. Como é que fica mais confiante naquilo que Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, praticando o que o Senhor diz. Não tem outro jeito. Pra mim não tem outro jeito. Se alguém já descobriu outro jeito, me conta. Não descobri outro jeito ainda. E realmente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A diferença dessas duas histórias entre Gideão e Davi era essa. A prática do relacionamento com Deus, da vida ordinária com Deus, era o todo dia com Deus que fez diferença. Porque assim que o Gideão começou a pedir os sinais para Deus, olha Deus, que o jeito dele foi esse, né? Deus me dá um sinal disso, aí Deus dava o sinal, aí ele pedia outro sinal, aí ele pedia outro sinal, Deus dava outro sinal. Então esse relacionamento, essa prática que com ele foi os sinais, esse dia a dia dele com Deus, como eu disse para vocês, fez ele chegar lá e vencer os inimigos, com certeza mais confiante, não tem nem dúvida, ele venceu. Ele estava mais confiante do que Deus podia fazer por ele. Deus já tinha dado um sinal, 2, 3 sinais, então ele disse, não, Deus tá comigo, então vai dar certo. E foi a mesma coisa Davi. Davi disse, olha, lá atrás Deus já me deu a vitória com o leão, com o urso, 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes, a palavra acho que não cita ali quantas vezes foi, mas ele já tinha essa confiança de que Deus estava com ele. Então o que a gente precisa? Praticar a vontade de Deus, para que quando esses inimigos, esses gigantes cheguem na nossa vida, e chega todo dia, né, gente? Eu não tô falando de coisas assim absurdas, como eu tô falando aqui pra vocês. Eu falei do que? De ter medo de fazer um prato novo na cozinha, de estar inseguro pra ter um novo projeto, sei lá, que tu tá ali projetando, tem algo que tá na tua vida ali há não sei quanto tempo, que tá no caderno, digamos, tá no papel e falta coragem às vezes pra tirar o projeto do papel. Ou preciso criar algo novo, preciso alcançar um novo lugar, preciso de um novo posicionamento. E muitas vezes o que falta é a prática do relacionamento com Deus, para que estejamos mais confiantes e com essa convicção, como Davi, de que Deus é contigo. Porque é isso que nos faz mais confiantes, mais encorajados, mais corajosos de verdade, né? Mais ousados. E estarmos confiantes e ter a convicção de que Deus é conosco. Sabe, essa convicção, gente, ela é assim, ó, tudo que a gente precisa. Claro que tudo é muito forte, né? Mas assim, ó, é tudo que a gente precisa. É tudo. Porque Deus é Deus. Foi Ele que criou os céus, a terra, tudo que há nela, debaixo dela, em cima dela. Então Ele é o dono de tudo. É Ele que resolve, é Ele que trilha, é Ele que desenhou o nosso caminho. Então se eu não perguntar pra Ele, não vai dar certo, entendeu? Daqui a pouco eu tô tomando uma decisão errada. É Deus quem sabe. Então, se a prática do meu relacionamento com Deus tá murcha, digamos assim, tá pouquinha, daqui a pouco já não sei mais. Daqui a pouco já tô perdido. Aí a prática já tá ali, acho que tô meio fraco. Aí daqui a pouco já tô igual o Gideão. Parece que tô meio fraco. A gente precisa realmente vencer o medo.
Deus sempre segurou a minha mão. Daí daqui a pouco a gente tá assim, tá dizendo, não, eu vou vencer esse medo, porque Deus sempre segurou a minha mão, Ele não vai largar agora. Entendeu? O volante não me assusta mais. Deus já me levou uma vez, Ele vai me levar várias vezes. Agora eu já posso pegar a BR e ir lá não sei onde, porque o Deus é comigo. Ele já me levou outras vezes, eu já fui lá em Criciúma, eu já fui não sei aonde, Deus estava comigo, então agora Ele vai comigo. Teve um ano que a gente tava morando em Floripa, eu e o André, e como eu falei, até contei pra você dessa coisa do volante, né, de dirigir e tudo mais, e eu decidi que eu ia vir na conferência de mulheres da Aba Pai da Viviane Martinello aqui em Criciúma, eu tava morando em Floripa, e disse, não, eu vou de carro e tal, né, por comodidade e tal, e poder ir e voltar da conferência, porque daí ia dormir em Araranguá e ia pra conferência em Criciúma. Só que assim, eu nunca tinha feito essa quilometragem de carro sozinha, né? Tipo, vim de Floripa a Araranguá de carro sozinha. Mas eu vou. Por quê? Porque eu já tinha esse histórico de que eu já saí daqui, fui ali, eu já saí de Criciúma, fui, né? Já andei um pouquinho mais, eu já fiz esse trecho acompanhada. E Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve comigo. Então por que Ele não vai estar comigo agora? Entendeu? Eu já tinha essa convicção de todos os outros trechos que eu já tinha dirigido, que eu já tinha passado, Deus esteve comigo, então agora Ele vai estar comigo também. Eu peguei o carro e me larguei e vim pra conferência. Bem corajosa, na base da mão do Senhor. E vim, e deu tudo certo, foi uma bênção. Deus mandou 2 caroneiras, olha só, tá? Deus mandou 2 caroneiras. Eu divulguei num aplicativo de carona. Mas, tipo assim, eu não falei que eu tava indo pra uma conferência, eu só falei que era carona pra Criciúma. E aí surgiu uma moça, me chamou, perguntou se tinha vaga pra ela e pra outra amiga. Eu falei, sim, eu tava sozinha, né, então tem vaga pra 2 pessoas. E fechei a oferecer a carona pra ela. Quando eu cheguei pra pegar elas, elas entraram no carro, adivinha pra onde elas estavam indo? Pra conferência. Tá vendo como Deus é com a gente? Deus é comigo, Deus disse, nossa, Deus, Tu és comigo mesmo. Tu és comigo. Porque eu tava com medo, insegura, eu tinha essa convicção. Não, Deus, Tu é comigo e vai dar tudo certo. E Ele mandou 2 caroneiras, fiz amizade com elas, tenho contato com elas até hoje, e elas vieram pra conferência comigo. Foi uma bênção. Por isso que é uma bênção caminhar com Deus, sabe? E dizer, olha, Deus, Tu és comigo. Não duvidei de que Ele era comigo. E Ele veio. Então nós precisamos dessa prática pra crescer, sabe? Pra amadurecer. E essa prática, ela nos leva a avançar na direção certa, como eu disse, porque o manual aqui, ó, ele realmente é um manual, é o que faz a gente avançar na direção certa, tomar boas decisões. Então, essa confiança em Deus, quando ela está cada vez mais prática na nossa vida, faz nós ficarmos mais confiantes, porque Deus é conosco, não é uma confiança, autoconfiança, sabe? É diferente isso que eu tô falando aqui, não sei se vocês conseguem perceber e compreender isso que eu tô querendo dizer. É diferente essa autoconfiança de eu ser alguém que, nossa, eu confio na minha capacidade, eu tô fazendo porque eu sou capaz. Não, eu estou fazendo porque eu confio que Deus é comigo. É bem diferente. Eu estou fazendo porque eu sei que foi Deus que me chamou. Eu estou fazendo porque eu tenho convicção de que Deus vai me fazer vencer esses leões e esses ursos, sabe? Então nós precisamos praticar mais a nossa confiança em Deus. Nós precisamos dizer, eu vou porque Tu és comigo. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus e não nas nossas capacidades, como eu disse, porque não é sobre o que eu me sinto capaz, é sobre como Deus me faz capaz, é sobre quem me faz capaz, na verdade. Fixar os meus olhos em Deus e entender quem me faz capaz, entender quem é comigo. E é isso que faz toda a diferença, toda a diferença. Foi isso, eu acredito que foi isso que Gideão entendeu, foi isso que Davi entendeu. Como eu falei pra vocês, em algumas fases da minha vida, eu também consegui entender isso. E aí sim, avançar, crescer, amadurecer, expandir. Porque é Ele que nos capacita. Eu tenho essa certeza absoluta, assim. É Deus que nos capacita, sabe? Nessa nova fase que eu tenho agora, por exemplo, fazendo essas lives, sendo mãe, né? Isabela tem 1 ano e 2 meses, então assim,
é novo, é muito novo. A maternidade, por exemplo, é algo muito novo pra mim. A maternidade é uma das coisas que me dá muita, assim, certeza e fica cada vez mais nítido o poder de Deus e da capacidade que Ele nos dá. Porque ninguém nasce pronto pra ser mãe. Tem um instinto, né, materno na mulher, isso existe, é real. E alguns homens também, alguns homens, né, são apaixonados por crianças e querem ter filhos e tal. Meu marido é um desses, mas não a capacidade, digamos assim, do cuidado, do treinamento, do tudo que a gente precisa para cuidar de uma criança, é Deus que dá a capacidade, porque é uma coisa assim, é ilógica, né? Se a gente for pensar, como que eu consigo dar conta? Como que eu consigo entender? Como que tu consegue entender o que a criança quer? A criança que não fala, que, né? E a mãe entende, e o pai entende. Deus capacita. É algo sobrenatural, não é nossa capacidade. Então essa questão da prática para muitas coisas, a gente vai ver, como eu digo assim, tenho boa prática da cozinha, então sei fazer bons pratos, me considero uma boa cozinheira, mas é outra coisa que eu tenho certeza que Deus me capacitou, porque não tem lógica, mesmo que eu pratique bastante, mas assim, por que algumas pessoas fazem isso com tão boa expertise, digamos assim, na cozinha, e outras pessoas parece que não têm mão para isso? Porque Deus capacitou para aquilo, né? São os talentos, são os dons que Deus coloca. Então, com certeza nós não vamos estar aptos para tudo, mas aquilo que nós nos dispusermos, com aquilo que Deus colocar no nosso coração e a gente vai entendendo, vai amadurecendo nessas práticas com Deus, nós vamos percebendo a nossa capacidade aumentando, porque Deus vai colocando mais capacidade e a gente vai praticando a palavra, praticando aquilo que Deus coloca no nosso coração e vamos crescendo, amadurecendo. Então é tempo de crescer. É tempo de crescer o relacionamento com Deus, é tempo de crescer as nossas práticas, é tempo de olhar para aquilo que talvez eu tô como Gideão e preciso aumentar a minha prática de confiança em Deus para que lá nos próximos capítulos, nas próximas fases, eu me veja também vencedora, sabe? Então é muito importante isso, assim, é algo que não dá mais para viver sem. Para mim já não dá mais. Eu preciso viver sempre respaldada por essa confiança em Deus, por essa convicção de que Deus é comigo, por essa convicção de que eu vou, porque Tu estás comigo, Senhor. Era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Espero que tenha sido uma bênção para vocês também, como foi para mim, porque ter estudado essa palavra, assim, que estava no meu coração desde ontem, e aí hoje à tarde me dediquei mais um pouco para trazer aqui para nós, porque realmente fez e faz diferença nos meus dias. Espero que faça diferença no de vocês também durante essa semana. Meditem, lembrem dessa palavra, leiam e pratiquem. Pratiquem a palavra de Deus, pratiquem as vontades de Deus. Pare para ouvir Deus. Amém? Boa noite para vocês. Lembrando que a live fica gravada, tá? Então acredito que até amanhã ou no máximo quinta sobe pro YouTube. E é isso, compartilhe com os amigos, chamem os amigos para estarem na próxima terça aqui, porque na próxima terça, às 21h, 9 da noite, nós estamos aqui de novo, mais uma vez, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.